Fala galera que se liga aqui no canal Elétrica em Questão. Tô aqui mais uma vez com vocês, resolvendo questões da FCC, questão agora de número 12 aqui da nossa revisão. Fala o seguinte, ó, considere o circuito abaixo. Atenção, então, o que a questão que é que as tensões em R1 e R2 correspondem respectivamente a. Então, eu quero saber qual é a queda de tensão em R1. Chama aqui tensão em R1 e a queda de tensão em R2. VR2. Então, eu sei que aqui vai circular uma corrente, né? Uma corrente elétrica vai circular neste circuito. Circuito em série, né? Dois resistores estão em série. Logo, eu vou aplicar a lei de Ohm, né? Aqui, ó, lei de Ohm, ver tensão no resistor 1. A tensão é resistência vezes a corrente que circula aqui no circuito. Assim mesmo no resistor R2, eu calculo VR2 é igual a resistência R2 multiplicado pela corrente. Mas para isso, nós temos que encontrar o valor dessa corrente que é em amperes. Então vamos, ó, o circuito aqui é conservativo, né? Ó, o circuito é conservativo. Então, ou seja, não há aparecimento de tensões induzidas aqui ao longo do circuito fechado. Então, as tensões que são geradas aqui no circuito, as fontes, através das fontes, são consumidas aqui nos resistores. Então, não há perdas para, para circuitos externos. Então, eu vou aplicar aqui, ó, fazer circular uma corrente em amperes, e vamos montar a equação. Então, corrente saindo aqui do polo positivo da fonte de tensão vai circular, vai entrar, vai ser consumida aqui na resistência R1, vai entrar e sair aqui na fonte V2, e aqui outra queda de tensão no resistor R2. Então vamos lá. A somatória das quedas de tensões, né, das elevações e quedas de tensão no circuito é igual a zero. Então aqui, ó, primeira elevação de tensão V1, isso aqui por V1. Então, elevação de tensão V1, a corrente está saindo aqui pelo polo positivo da bateria, então mais V1, entrando e saindo, aqui a corrente vem em R1, ela entra no polo positivo e sai no negativo, então menos queda de tensão em R1. Seria queda de tensão R1. R1 vezes a corrente. Agora eu continuo com a minha corrente, entra no polo positivo, sai no polo negativo da fonte de tensão, então é menos V2. Positivo, negativo, então menos queda de tensão em R2. Então é R2 e chama aqui de I só, não de 1. Queda de tensão, a corrente é a mesma em R1 e em R2. Então, vou chamar de corrente I. Beleza? Tudo isso igual a zero. Então, aqui eu montei a minha equação. Agora vamos fazer a substituição. Qual é o valor de V1? V1 é igual a 10 volts menos R1. E 1, então, R1 é
10 amperes multiplicado pela corrente, não sei qual é a corrente, menos V2 é 5, menos R2I, então R2 é 40 pela corrente I. Tudo isso igual a zero. Agora eu vou colocar aqui em agrupar, né, os termos. Então, os termos que tem resistência 10I e 40I. Os termos aqui que não tem a corrente, no caso aqui, ó, a incógnita, né? E então eu vou agrupar aqui, ó, vai ficar 10 menos 5, aqui menos 10i menos 40i. Tudo isso é igual a zero. Beleza, então aqui 10 menos 5 menos 10i menos 40i, aqui menos 50i. Tudo isso igual a zero. Então vamos lá, colocando em evidência a incógnita, né? Então menos 50i igual a menos 5. E vai ser igual a menos 5, menos 5 dividido para 50. Então a corrente aqui, ó, chegou a corrente que vai ser menos 50. Então menos com menos é mais, né? Já que eu tenho aqui uma divisão. Então 5 dividido para 50 é 0,1. Positivo. Então aqui, ó, 0,1 amperes. Então o valor positivo aqui na frente, ó, o valor positivo aqui na frente indica que eu adotei o circuito, o sentido correto da corrente. Então realmente aqui nesse circuito a corrente vai começar no polo positivo aqui da bateria V1, vai circular nessa direção, sentido horário. Se tivesse negativo, quer dizer que eu tinha adotado o sentido inverso do que ia acontecer na prática. Então tá. Então agora eu tenho o valor da corrente. Corrente é igual a 0,1 amperes. E agora ficou mais simples. Eu aplico o método da queda de tensão aqui, ó. Vamos saber a queda de tensão no resistor V1. Então V1, lei de Ohm, né, direto, é resistência 1 vezes corrente. E para a queda de tensão no resistor V2, então V, aqui, ó, para não confundir, o que eu quero? A queda de tensão no resistor R1. Então aqui eu vou escrever V R1, né, que é a queda de tensão aqui nesse resistor R1. E agora eu vou escrever aqui, ó, VR2, que é a queda de tensão no resistor R2. Então vai ser R2 multiplicado pela corrente. Ok, então R1 é 10 vezes o valor da corrente, que é 0,1. 10 vezes 0,1 tem um valor aqui de 1 volt. Então a queda de tensão aqui no resistor R1 será 1 volt. Vamos ver a queda de tensão no resistor R2. Resistor R2 tem um valor de 40 ohms vezes a corrente que circula por ele, que é 0,1. Logo, o resistor R2 terá uma queda de tensão de 4 volts. Então, VR1, queda de tensão 1 volts. VR2, queda de tensão 4 volts. Então, aqui, respectivamente, VR1, queda de tensão 1 volt. VR2, queda de tensão 4 volts. Logo, a resposta correta
É a letra A. Aguardo por vocês na próxima questão.